Irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Hoje já queria parabenizar todas as nossas mamães. Um dia muito especial. Nós vamos tentar representar um pouquinho aqui de duas mães que foram muito importantes, que souberam como criar os seus filhos, o seu filho nos caminhos do Senhor, e o resultado dessas atitudes dessa mãe e dessa avó. Um exemplo para nós, né? Porque eu acho que não tem lugar melhor para nós procurarmos um exemplo em todos os sentidos da nossa vida, não no sentido somente de como ser uma boa mãe, não só no sentido de maternidade, mas a Bíblia ela é o nosso manual. E ali tem muitos exemplos de como a gente pode estar procedendo, e nós vamos, através desse teatro, tentar demonstrar um pouquinho de como essas duas mães agiram, criando seu filho nos caminhos do Senhor. Amém? Hoje nós vamos contar a história de um garoto da cidade de Listra. Listra era uma cidade conhecida como muito luminosa colônia de Listra. Nessa cidade, situada mais no oriente, a 40 quilômetros ao sul de Icônio, era uma cidade extremamente idólatra, com vários templos e deuses como Júpiter, Mercúrio e outros. Apesar de morar numa cidade idólatra, o menino Timóteo, mesmo tendo um pai grego, foi educado por sua avó Lóide e por sua mãe Eunice. Elas eram judias convertidas e criam no nosso Senhor Jesus. Desde a sua infância, ele ainda era pequenino, mas ele cresceu ouvindo as mais belas histórias da Bíblia, que a sua avó Lóide, com muito carinho, não cansava de lhe ensinar. Timóteo, meu netinho, a vovó vai te contar uma linda historinha. É a história de Davi. Davi era o filho caçula de Jessé. Quando seus irmãos foram para a guerra, Davi ficou cuidando das ovelhas de seu pai. Passado alguns dias, seu pai pediu que Davi fosse levar comida a seus irmãos. No dia seguinte, Davi se levantou cedinho e partiu. Quando estava no acampamento com seus irmãos, um gigante chamado Golias desafiava o povo de Deus. E Davi disse: quem é esse filisteu que desafia o povo de Deus? Eu vou lutar com ele e Deus me dará a vitória sobre esse inferno. Mãe, me deu Timóteo, senão chegaremos atrasados no culto Vamos hoje. sim, minha filha. Mas e seu marido não quer ir com a gente? Ah, mamãe, você sabe, não adianta ficar insistindo, seu dia é grego. Poxa, eu queria tanto que ele fosse com a gente. Timóteo foi crescendo, mas nunca se esqueceu daquilo que ouvia de sua avó e de sua mãe. Elas tiveram o cuidado de orientá-lo e levá-lo sempre à sinagoga para aprender a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, as tradições e os bons costumes. Este é o dever de cada mãe cristã que ama a Deus e a seus filhos e deseja o bem-estar do seu lar e da sua família. Os anos foram passando, Timóteo foi tornando-se um adolescente saudável e muito inteligente. Mas como acontece com todos os nossos adolescentes, às vezes pequenos conflitos aconteciam, mas ele sempre era exortado com muito amor e carinho pela sua dedicada mãe. Timóteo, filho, vamos, senão vamos chegar atrasada no culto hoje. Você não sabe que você vai dar uma palavra? Mãe, estou com sono, eu queria dormir mais um pouco. Filho, você sabe que temos que buscar primeiro o reino de Deus. Meu neto querido, lembre-se que seu testemunho pode ajudar na conversão do seu pai. A vovó está certa, vamos ir para a igreja e levar seu papai. Os anos foram passando, Timóteo foi crescendo e enfim tornou-se um homem, que apesar de tímido e reservado, era respeitado em sociedade, como jovem temente a Deus e crente no Senhor. Todos dali davam um bom testemunho dele. Um dia chegou na cidade de Listra Paulo, acompanhado por Silas, que estava já na sua segunda viagem missionária. Como desde pequenino ele ouvia os ensinamentos da sua avó e de sua mãe, guardava tudo no seu coração o que aprendia, Paulo, reconhecendo isso, quis que ele fosse com ele para anunciar o Evangelho. Amigo Paulo, já estamos na cidade de Listra. Olhe, aquele não é Timóteo? Sim, Timóteo. Timóteo, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Lembra? Vamos levar a palavra do
você, nós somente precisa ficar ensinado, pois tu sabe que seu pai é grande. Amém. Se essa é a vontade do Senhor, vamos falar. As palavras sim, vale o suficiente. Eles se tornaram parceiros na fé, grandes amigos. Ninguém conhecia Paulo como Timóteo, a ponto de considerá-lo como um filho. Timóteo, a cada passo que dava com Paulo, a cada viagem que ele representava o apóstolo, crescia na fé e tornou-se, apesar de jovem, um grande pastor e missionário. Olha só. Timóteo não seria um verdadeiro filho na fé se não fosse a cooperação da sua mãe e da sua avó, tanto que Paulo assim declarou: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. se ele não fosse um moço fiel, dedicado às coisas de Deus, jamais Paulo teria convidado para tão importante missão. Sua formação religiosa provinha da dedicação de sua mãe e de sua avó, que tiveram o cuidado de ensinar-lhes as Sagradas Escrituras conforme a tradição judaica. Se não fosse o empenho dessas duas judias sinceras, Timóteo não teria sido o obreiro que tanto fez pelo nosso Evangelho. Timóteo recebeu esta herança, este tesouro de sua mãe e de sua avó, tanto que Paulo afirmou, dando testemunho dessas duas mulheres. Timóteo, essa verdade habitou primeiramente em sua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Isto prova que a fé passou de Loide para Eunice e desta para o seu filho Timóteo. Habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que habitou em ti também. A partir de hoje, vocês pais, ensinem a seus filhos a palavra de Deus, realizem com eles o culto doméstico e tragam-os sempre na escola bíblica. O primeiro templo na vida da criança são os braços de sua mãe. O primeiro altar, os joelhos de sua mãe. O primeiro pastor, o seu pai cristão. Assim, quando a criança chegar à encruzilhada da vida, a sua força será a poderosa palavra de Deus. E sabe, uma verdade que Paulo ensinou a Timóteo e também deixou de exemplo para todos nós, se encontra lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15, que é: quanto a você, Timóteo, continue firme nas verdades que aprendeu e creu de todo o seu coração. Você sabe quem foram as suas mestras na fé cristã. E desde pequenino, você conhece as Sagradas Escrituras, as quais lhe podem lhe dar sabedoria que leva à salvação para a vida eterna por meio da fé em Cristo Jesus. Que o Senhor possa estar concedendo graça e sabedoria para cada uma das nossas mamães aqui presentes, para que assim como Eunice e Lorde, vocês também possam estar criando e educando seus filhos no caminho do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada uma das nossas mamães presentes. E nesse dia de hoje, nós todos gostaríamos de desejar um feliz Dia das Mães. Amém.